Olá, minha saudação a você. Esse é um momento muito legal, muito especial pra gente, porque é o primeiro podcast do Vertical e daqui muitos virão e a gente está começando em alto nível com dois convidados extraordinários aqui. Eu tô me sentindo o barbudinho perto dos senhores barbudos. Apesar que você já foi mais barbudinho, né? Também já fui mais barbudo. Você também já Deu uma foi. diminuída também. É, considerável. Mas a estética permanece. Faz parte. Você tá além da barba. Pastor Edson Nunes, eu não queria usar te apresentar tanto. O que você está fazendo agora? Sou pastor. Gostei dessa resposta. Caso você não seja pastor, como você se apresentaria? É porque você disse sou pastor. Sou pastor. Onde você é pastor É, atualmente? Pelo onde? menos isso, pelo Na menos isso. Comunidade Adventista do Sétimo Dia Nova Semente, em São Paulo. Entendi, Tá bom, né? legal, legal, isso aí. E pra quem não Gostei te de lá. conhece, o que você fazia antes de ser pastor lá? Eu era professor no NASP, Campus Engenheiro Coelho, professor da Faculdade de Teologia. Tive a honra de ser professor do pastor Robinho. Olha só. Justamente quando minhas filhas nasceram, eu dormia demais, mas quando eu acordava, cara, ele sempre tava falando um negócio muito top. Até hoje eu lembro de uma história de um VAV conjuntivo. Esse dia eu fui procurar saber. Vave conjuntivo. VAV conjuntivo. Clássico. Então ele Essa dava aula. aula de hebraico, né? Antigo Testamento, isso aí. Ele curte hebraico, então qualquer aula que ele desse, ele ia falar de hebraico. Mas é porque hebraico é pertinente para qualquer aula que ele desse. bom, Em se né? tratando de Bíblia, né? Como poderia não ser pertinente o hebraico? Faz né? sentido. Quem é você? Quem sou eu? É, Bom, eu quase sou o uma ofensa, Leonardo. né? Ele não precisa de Eu apresentação, sou, claro que eu ele não dispensa. preciso, claro que eu Ofendi o preciso. cara. Meu nome é Léo, meu nome é Leonardo, eu sou cantor. que legal, Léo, mas você curte um hebraico. É, eu não tenho conhecimentos, mas eu gosto. Léo, falando de conhecimento, eu vou te fazer uma pergunta. Vai lá. No mundo onde eu acho é mais importante do que eu sei, o que você sabe sobre quem é Jesus? Só sei que nada sei? Pode usar essa resposta pronta do Sócrates? Não, né? não. Olha, para mim, né, que a minha, né, eu sou cantor, mas eu já fiz faculdade. A faculdade que eu fiz é de letras, né? E eu estou também cursando mestrado em teoria literária. Então, para mim, meu primeiro approach, minha primeira abordagem à figura de Jesus é do ponto de vista o ponto de vista literário, né? Eu acho o personagem, né, enquanto personagem, acho Jesus, e claro que cada evangelho vai apresentar Jesus de uma maneira diferente, com objetivos diferentes, mas eu acho o personagem Jesus um personagem absolutamente incrível, absolutamente complexo e às vezes eu até meio que brinco dizendo que é um personagem tão incrível, o jeito que ele é narrado, que eu acho difícil dele ter sido inventado. Para mim, um dos argumentos, né, inclusive assim, o quanto o personagem Jesus, né, também influenciou toda a literatura ocidental após ele, né? Então você tem um personagem que questiona as autoridades, que questiona o status quo eclesiástico, que trata bem as crianças, né, que inclui as mulheres que eram excluídas da sociedade, né? Esse personagem, eu acho um personagem absolutamente fascinante. E tem uma frase daquele grafiteiro que ninguém sabe quem é, o Banksy, né, que eu acho que representa muito bem como eu entendo o ministério de Jesus e a vida de Jesus, né? A frase, na verdade, ele fala essa frase em relação à arte. A arte existe para confortar os perturbados e perturbar os confortáveis. E, de alguma maneira, eu vejo muito isso no ministério de Cristo. Ele veio trazer conforto para os perturbados e perturbar os que estavam, talvez, confortáveis demais dentro da sua ordem religiosa estabelecida. Você disse uma frase incômoda e eu vou devolver o incômodo. Ele falou assim, olha, Jesus, nessa frase, né, a singularidade de Jesus é tão alta que a gente não conseguiria inventá-lo se ele não existisse. Mas a gente tenta fazer isso o tempo todo. Você já deve ter tentado, ou não? A gente sempre tenta, né? A gente tenta adaptar as coisas dos outros para a gente, para a nossa realidade, né? Toda vez que a gente conversa e a gente tenta reproduzir as conversas, a gente reproduz recortes da nossa imaginação sobre as pessoas também, né? Então, e isso depende, inclusive, das circunstâncias em que você conversa. Quando você tem uma situação com a tua esposa, por exemplo, e você vai conversar sobre aquela situação com as tuas filhas, você vai apresentar para aquelas meninas um recorte da situação real que aconteceu.
E mesmo daqui a 2, 3 anos, quando você se lembrar daquela situação que de fato aconteceu, que foi real, que foi vivida, o que você vai lembrar é um recorte daquilo, com impressões dependendo do sentimento que você está tendo. Então, tem muitos sentimentos que a gente recorda, ou que a gente vive, que eles acabam não representando a totalidade do que de fato aconteceu, da realidade. Então, uma das coisas que a gente fala de literatura, que é sempre importante mencionar, o personagem ele é sempre maior do que a narrativa. Ele é muito mais completo, muito mais complexo e muito mais impactante do que aquilo que está narrado, porque a narrativa é um recorte do personagem. Então, quando a gente fala do que é Jesus na real, né, eu tenho 2 dimensões que são importantes que eu acho que a gente podia explorar, né? A primeira dimensão é a dimensão do que está narrado, que, entre aspas, a gente chamaria de um Jesus histórico ou Jesus personagem, que é aquilo que está narrado. Mas uma outra dimensão que é importante é do relacionamento, né? É desse relacionamento e como isso vai impactar a nossa maneira de depois ver o personagem. E aproveitando essa direção, Jesus ele é X. Mas quando eu passo por situações Y, ele já não é aquele mesmo X, ele vai ser um X que vai falar para mim naquela situação. Então, a gente percebe isso nos evangelhos, como ele é narrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, é o mesmo Jesus. Mas com recortes diferentes. Mas com recortes diferentes, porque tem a ver com quem está narrando, com quem está falando sobre ele. Então, quando eu ouço você falar de Jesus, tem certas coisas que você fala que me impactam. E tem outras coisas que você fala sobre Jesus que não vão me impactar tanto. Porque tem a ver com você e tem a ver comigo e muitas vezes tem a ver com o relacionamento que a gente tem, um com o outro também. Então, essa dimensão relacional de Cristo, eu acho que é extremamente importante para a gente entender quem Jesus é também na real. Cara, Jesus é tenso. E isso faz dele absurdamente apaixonante, porque ele tem uma tensão. O mesmo Jesus que olhou para a samaritana, vai buscar seu marido. Não tem marido, disseste bem. Esse cara que está com você, aliás, você não é seu marido, aliás, você teve 5. Imagina a tensão, eu fico imaginando os discípulos chegando e falando assim, Jesus, você vai começar com esse papo de comer sua carne de novo, não acredito. Não é? Você torce para ele não gerar vergonha. Não, tem vários momentos, né? Gostei dessa. Sim, não, ou mesmo com a mulher do fluxo de sangue, falei, alguém me tocou. Aí Pedro falou, Jesus... Tem uma galera aqui. Você está na 25, Jesus, no Natal. Um monte de gente aqui, um monte de gente te tocou e você vai me perguntar quem te tocou? Todo mundo tá te empurrando aqui, meu. Tipo, o que você está falando? Falei, não, de mim saiu virtude. Uma tensão o tempo todo. Depois ele fala assim, mas quanto tempo estou convosco que não me conheceis? Mas o nível de tensão é muito pesado. Ao mesmo tempo, ele fala de uma obviedade, né? Tipo, já era para você ter sacado. E tem as coisas que a gente gostaria que Jesus não tivesse dito. Tem isso também. Tem uma, sei lá, eu vou contar uma anedota engraçada que uma vez um pastor recém-formado, ele foi ser... Na época, assim, isso há uns 30, 40 anos atrás, o primeiro chamado dele foi para ser pastor de uma igreja central numa cidade do Nordeste. E aí, recém-formado, 23, 24 anos de idade, primeira faculdade, chegou lá, o ancião levou ele para almoçar, já queria conhecer, tipo, olhou ele de cima e embaixo, falei, pô, você é pastor? Aí, estava preparando o almoço, e aí perguntou, o pastor come carne? E aí o pastor falou, pois é, como sim e tal. Aí ele falou, mas não devia. O ancião já pegando pesado com o pastor no primeiro dia, mas não devia. Aí o pastor para todo dia falou, pô, mas Jesus comeu peixe e tal. Mas Jesus não tinha a mesma luz que nós temos hoje. É um Jesus desenhado, né? Jesus não tem a mesma luz que nós temos hoje. Essa frase é muito boa. E eu também, o famoso, mas não devia. Jesus falou isso, mas não devia ter falado, né? Então, essa tensão que tem a ver com o que o Edson falou, os nossos pressupostos, eles existem. Eu acho que tem uma coisa que você começou a falar no início, Léo, que a galera de casa também, eu acho que hoje tem muito a ver com essas ondas de movimentos sociais, né? Que é o Jesus que rompe, que critica o status quo e tal. Mas você tem outro lado, o Jesus que critica, que chacoalha as estruturas, mas é o cara que não rompe. Sim. Uhum. Ele não rompe. Ele cria tensão, mas não rompe. Exatamente. Essa junção das duas coisas que é super importante. Ele é o cara que critica, mas ele é o cara da tensão, porque ele não rompe. Então, ele mexe, mas não mexe. Né? Ele cria campos de cisão, de rompimento, mas ele não rompe.
Então, quando a gente fala não romper, ele não rompe com o judaísmo, né? Ele não nasce rompe com o judeu, judaísmo. morre judeu. Ele não rompe com os fariseus, porque ele vive conversando com os caras o tempo todo. Depois, ele morre, ressuscita e vai falar com os fariseus descendo para Emaús. Os fariseus é mulher do malandro. Entendeu? Eles não Mas saem dali. Mas eles batiam também. Esse que era o negócio. Eles batiam e apanhavam. Era um relacionamento com Jesus, mas por quê? Porque eram os caras que estavam o tempo todo conversando com ele. Mas aí tem um lance eles dos tinham fariseus. Mas é que tem um detalhe. Eu não sei se o que eu vou dizer agora se eu estou lembrando corretamente, o Edson pode me corrigir. Nós vamos Mas zoar assim, de os qualquer fariseus jeito. discutiam com Jesus justamente porque eles acreditavam que o Messias vinha. Os saduceus, que eram os sacerdotes em Jerusalém, eles nem discutiam muito com Jesus. Tem um ou dois encontros só dos saduceus com Jesus, e no final foram os saduceus que mandaram matar, porque os saduceus sequer esperavam mais que o Messias viesse em carne. Toda a questão tem uma grande discussão. Esse é um dos outros problemas. Não do que você falou correto. Os saduceus eram uma parte do sacerdócio. Parabéns. Então, os fariseus eles brigavam, mas os fariseus brigavam porque eles, pelo menos, tinham interesse, pelo menos Mas eles que eu acreditavam. vejo assim, dentre todos os inimigos, ninguém ouviu o que os fariseus ouviram. Ninguém. Não. Os fariseus, disseste bem, faça isso e viverás. Cara, é a aprovação da resposta, né? Ou seja, a teologia era muito Se próxima. a sua justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, você não tem o reino do céu. Ou seja, de alguma forma é uma referência Os caras ainda. são padrão. É. Para ir tem que ser maior do que eles. Mas o lance que eu acho interessante que você está falando dos saduceus, dos fariseus, é que a gente encaixa todo mundo em blocos monolíticos, como se fosse todo mundo igual, e não são. Não são. Então, dentro do farisaísmo, você tem uma série de correntes. Dentro do saducaísmo, você tinha uma série de correntes. Você tem os zelotes também, e eles brigando entre si também, os essênios. Os essênios que eram completamente à parte, e os essênios que ainda dialogavam, quem ainda ia no templo e tal. Então, não são todos blocos monolíticos. Isso é muito importante, porque o relacionamento de Jesus também não é um bloco monolítico, né? E a gente falou da mulher samaritana, né? A mulher samaritana é super agressiva com Jesus. Sim. Que ela fala, tá falando comigo por quê? Aí Jesus, Pega a água. calma, tem paciência com ela. Aí ela vai, vem cá, você tá puxando papo comigo, falando de água da vida, eu quero beber dessa água da vida. Agora é o seguinte, onde é que a gente tem que adorar? Outra cutucada, porque a gente sabe que é no monte aqui em Samaria, vocês acham que é lá em Jerusalém. Onde é que a gente tem que adorar? Me responde essa daí. E Jesus vai cortando o papo, e é interessante que ela fala assim, olha, a resposta de Jesus que eu gosto da história, antes dele falar, não, depois dele, e agora eu não lembro. Não lembro se é antes ou depois dele falar o que você mencionou. Procura no texto lá. Dá uma olhada, a gente está aqui, eu vou até olhar aqui, porque eu fico depois, desesperado. eu acho que é Não, depois. eu vou olhar Fala que aí eu te falo se é antes ou depois. É João. João 4. João 4. Tá em grego, né? Vai que eu não sei, né? Tá em grego. Então, aí aqui, ó, Ou assim. fala, dá-me dessa água, tal. Ela fala do marido, depois. Que ele vai dizer, depois dessa frase que você mencionou, ele vai falar assim, olha, vocês precisam entender o Pai, vocês precisam adorar o Pai em espírito. Verso 24, Deus é espírito, João 4, 24. Deus é espírito e importa que vocês adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está falando? Ele fala assim, vocês estão discutindo a meu respeito coisas que são desse tamanho. Vocês perderam o foco. O foco não é isso daqui. O foco não é o grão de areia, o foco é a praia. E a praia é espírito. Então, hoje, no nosso meio religioso, na real, quem é Jesus? É o Jesus monolítico do meu grupo. É o Jesus bairrista. É o Jesus à minha imagem, como o Léo gosta de falar, é o Jesus à minha imagem e à minha semelhança. Então, é o Jesus da minha ganguezinha da igreja. É o Jesus que crê como eu creio, exatamente. E ele nunca me confronta. E o problema é que quando o capeta rosna, eu não consigo confiar em ninguém que se parece comigo para enfrentá-lo. Tem esse problema. Eu não... Basicamente, voltando, é o Jesus que é o grãozinho de areia. Não é o Jesus que é da praia. Entendeu? A gente reduz Jesus às discussões que a gente tem. Então, Jesus... E há coisas que a gente é capaz de absorver Também. Mas é o Jesus que é... Não, Jesus era um revolucionário. Aí vem o outro e fala, não, Jesus era um rabino. Aí vem outro e fala, não, Jesus era um reacionário. Aí vem outro e fala assim, não, Jesus era um grande líder, um ser transcendente, espiritual, etc. e tal, um guru. Aí cada um vai falar que Jesus era uma coisa, quando na verdade ele não é esse grãozinho de areia que eu estou reduzindo. Ele é a praia, né? Usando a metáfora. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta hoje. Eu vou falar uma frase aqui, vocês se virem com ela. Jesus nunca se contradizia.
Eita. Mas então, aí você tem que primeiro definir o que é contradizer. Eu vou né? continuar. Então tá, então continue. Ele é toda essa tensão, ele é o cara que pega o chicote e a criança na mão. E continua sem contradição nisso tudo. Ele olha para a mulher cirofenícia e aparentemente dá uma paulada nela. Meu sonho é uma Bíblia com emojis. Pra gente ter esses negócios todos lá. Cara, pensa nessa história com emojis? Sim, seria muito legal. História pesada. Pesada e tal, mas em nenhum momento ele tá em contradição. Eu me contradigo o tempo todo. Jesus chega, Jesus, o que é o caminho? Ele fala, eu? Não tem mais contradição nisso aí. E qual que é a água, samaritano? Eu sou a água. Tá resolvido, eu. E por que eu me contradigo? Jesus nunca se contradizia porque ele dizia dele o tempo todo. E eu sempre me contradigo porque eu também digo dele. Interessante. É porque se eu e ele for pessoas diferentes, a contradição está me esperando na primeira esquina. Entendi. E você fica falando dele também aí, ele vive, ele reina. Mas uma coisa que é interessante do que você está mencionando é como todas essas falas de Jesus estão associadas a profecias acerca dele, que é uma outra dimensão que a gente podia explorar aqui, que eu acho que não vai dar tempo, mas explorar, porque quando ele fala que é a água, tudo isso está associado ao Antigo Testamento. Quando ele fala que ele é o caminho, ele está associado ao Antigo Testamento. Sim. Quando ele fala que ele é a verdade, está associado ao Antigo Quando Testamento. ele fala que ele é o bom pastor, quando ele fala que a vida é verdadeira, na verdade Então, pega todos os símbolos. São né? todas as imagens que ele traz do Antigo Testamento e ele fala, eu sou isso. Então, e é interessante porque são essas tensões e não contradições, que eu preferia, são essas tensões que ele carrega e ele não se importa de carregar. Mas a própria existência dele é tensionada. Porque ele é o filho do homem... E o Filho de Deus. Entendeu? E o Filho de Deus. Não. Ele é o Filho do homem no sentido... O Filho do homem é o sentido divino dele. E o Filho de Deus é o sentido humano dele, que é justamente o contrário, que é interessante. Porque todos nós somos filhos de Deus, mas só um é chamado de Filho do homem, profeticamente, que é Jesus. Que a expressão Filho do homem aparece em Ezequiel e Jeremias. Mas, enfim, Filho do homem como profecia messiânica é só Jesus. Que é o que vai julgar, que é o que vai reinar. Então, toda essa tensão também está lá. O ser tensionado não é o problema. Que você usou a palavra contradição. Não é o problema. O problema é como a gente lida com isso. Então, tem uma expressão hoje que é famosa na internet, que é o passar pano. Né? Passar pano, não sei o que lá, tal. Não, fulano fez isso, apaga, né? Então, a gente apaga partes de Jesus que não encaixam com a nossa ganguezinha, com o nosso timezinho. E as outras partes a gente deixa ali que são incômodas. A gente faz isso com várias partes da Bíblia, mas a gente está falando de Jesus. Então, esse é um problema religioso que a gente precisa endereçar, né? E que a gente não vai resolver, mas a gente precisa continuar constantemente adereçando. Mano, a gente tem que resolver. Não, quem resolver? Não, vamos a gente vai resolver. Alguma coisa a gente vai resolver. Vamos pensar o seguinte. A gente vai resolver o quê? Vamos tentar... 30 minutos a gente não resolve. Não, mas a gente não resolve. A gente resolve no vida inteiro, a gente não resolve. Cara, olha assim, é o seguinte... Paulo fala que é um mistério, cara. Mas tem coisa que não é. Um mistério. Na eternidade, a Ellen White vai falar que nem na eternidade a gente vai entender nada. Então eu vou falar sobre o que a gente tem que resolver. Eu creio em Jesus. Tá. Beleza. Aí você fala, então explica aí. Não, eu não sei explicar. Então você está querendo o quê, rapaz? Veja bem. Você falou que a ideia de Messias, ela é desconfigurada na cabeça de quem está esperando do antigo para o novo. Sim. Tanto é que Jesus até evita esse negócio. É porque existe uma série de tensões lá. De tensões. Então Jesus ele começa a se adaptar na própria forma como as pessoas vão ver, na linguagem que ele fala, para não gerar uma compreensão equivocada. Por quê? Porque ou muitas vezes ele faz para gerar ele faz também a compreensão equivocada. Ele curtiu o barraco. Ele curtia fazer uma coisa. Ele tem que desconstruir. Isso é legal. Agora, veja bem. A expectativa greco-romana, a ideia greco-romana, o mundo greco-romano, transformou uma ideia de Jesus. Sim. Os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, que sinal haverá da tua vinda da consumação dos séculos? Ele fala, eu sei porque vocês estão fazendo essa pergunta e a pergunta está errada. Ou seja, eu não posso hoje estar vendo um Jesus pelos olhos do Covid? Pode. Pode. Eu vejo um Jesus pelo... Agora, a grande questão também como existem... É a coisa que o Edson falou dos recortes. Uma coisa que eu não falei aquela hora porque eu não quis interromper, mas agora eu te interrompi, né? Foi mal. Mas o Edson me interrompeu 6, 7 vezes. Então, perdão. Essa é a sua primeira vez, você tem 5 ainda. O grande lance do recorte é o seguinte... Foi embora. É importante falar dessa questão, voltar a essa questão do recorte, porque é o seguinte, se Jesus tem sutilezas em Mateus que ele não tem em Marcos, e se tem em Marcos coisas que não tem em Lucas, e se em Lucas tem coisa em João tem coisas que não tem nos outros 3, ou seja, de certo modo, também não é ilegítimo ou não é
fundamentalmente errado o fato de que nós também vamos fazer um recorte. Baseado em tudo que a gente lê, baseado nos 4 evangelhos que a gente lê, inevitavelmente, porque essa questão do recorte, ela é uma coisa da qual a gente não consegue fugir. Porque a gente não vai... mesmo se a gente convivesse com Jesus como os discípulos conviveram por 3 anos, ninguém consegue dar conta em sua totalidade de ninguém. Se eu conviver com você 3 anos e for escrever um livro sobre você, eu vou conseguir dar conta da totalidade de quem você é? Não vou conseguir. Entendeu? Então, essa questão do recorte, ela é um problema para ser endereçado e sempre ser endereçado, mas a gente também precisa entender que é inevitável. E o melhor que a gente consegue fazer é estar ciente do recorte que a gente vai fazer e entender que a gente está fazendo um recorte. Quando você fala mas não é tipo, é errado fazer um recorte, a gente não tem a totalidade. Ninguém tem a totalidade. Os discípulos não tiveram a totalidade. A minha provocação é no sentido que é o seguinte, vou usar um termo fora de contexto, mas não tenho uma expressão melhor. A multiforme sabedoria, ele é Jesus, ele tem que ser multiforme mesmo. A questão é, nos 4 evangelhos ele é adorado. Sim. E a perspectiva popular de Jesus, num sentido, ele é visto em todas as formas, menos nessa, só que essa aí é fatal se você for tirar. É verdade. Então ele é o Jesus que pega, mas aí ele não chega para você e fala, você está errado, não. Isso é uma coisa que eu creio ser um perigo da crença, porque você pode falhar em todas as outras formas, mas nessa não. Por exemplo, qual ordem ele deu que não foi aceita ou que não foi obedecida? Jesus não pede por favor, em nenhum dos evangelhos. Por favor, me entregue o seu coração. Jesus não dá chances. Aliás, Jesus não pede chances. Não pede chances, sim. Ele não pede chance, mas o Jesus que eu vejo por aí, é o Jesus deu uma chance para mim. Ou o Jesus da peça, que apanha, leva um couro, depois é um Rambo, que depois de apanhar por 2 horas, ele resolve virar herói. O Jesus que eu conheço, ele chega estralando. É o Rock, apanha demais. E eu vejo um Jesus desenhado desse jeito, que dá raiva no Jesus desse. Agora ele está lá, raquítico, 40 dias, pensa bem. Ele devia estar mais feio daquele dia do que ele estava na cruz. 40 dias, aquele sol, e ele olha, Satanás. Não tem questionamento. Esse Jesus é um Jesus que necessário. Não está faltando esse Jesus aí? Do adorar, de ser adorado. É Jesus que bate o pé para dentro do coração e fala assim, se eu estou falando para você entregar esse coração para mim, é porque ele já é meu, porque você vai dar conta dele, se não fosse dar... Eu entendo, mas você falou um negócio o Jesus do Covid, né? Que quando você está passando por certas circunstâncias, certas facetas de Jesus se aproximam mais da sua realidade, né? Então, eu estou passando por uma doença, ele é o bom pastor. Eu estou triste, ele é o bom pastor. Eu estou passando por uma injustiça, ele é o vingador de Apocalipse, entendeu? Eu estou passando por algum problema de relacionamento, ele é o restaurador, entendeu? Ele é o pacificador. Eu estou de luto, ele é o que... O problema, Robson, é que a gente... Isso que você falou é muito interessante, né? A questão da adoração, né? A gente perde essa dimensão. Mas eu acho que o maior problema de todos é quando você resume ele a uma dessas facetas. Ele deixa de ser o multiforme. E aí o próximo passo, você resume ele a uma faceta e você nega ao outro a faceta que ele enxerga. Que precisa. Isso. Esse é o próximo passo. O primeiro passo é você resumir. Você só enxergar Jesus como restaurador e não como vingador. Você só enxergar como... Aí tá. Aí no encontro com outras pessoas, falei, eu tô numa fase, sei lá, de Covid, que ele é o bom pastor, o restaurador, a cura, etc. Ok. O outro tá passando um outro momento. E aí eu, em contato com esse outro, eu nego ao outro a visão que ele tem de Cristo, e tem até o recorte dele. Tem até um negócio que eu ando lendo bastante sobre isso, que é o problema dessa narrativa que você falou do Rock, né? Da narrativa de Jesus como Rock, que eles chamam de Christus Victor, né? O Cristo vitorioso, que é o que sofre, aí no final ele, pum, sou vitorioso. Porque essa narrativa é usada para a galera para oprimir a galera do mimimi. Com certeza. Né? A galera do mimimi eu tô botando entre aspas. Então é o seguinte, tá reclamando do quê? Jesus sofreu e não reclamou. Você sofre racismo, tá reclamando do quê? Tem que sofrer. Jesus sofreu, você vai sofrer também. Você é co-participante do sofrimento de Cristo. Olha que bem, isso é um privilégio. O problema é que você é que está causando esse sofrimento. Isso é uma parte importante, mas vamos pensar que não seja a pessoa, né? A gente pega compartimentos da história de Jesus, das revelações de Jesus da Bíblia,
do antigo e do novo, a gente pega compartimentos e a gente transforma essas partes no todo. E aí a gente encarcera Jesus na nossa identidade, quando deveria ser o contrário. A nossa identidade deveria estar nele e não ele deveria estar na nossa. Então, na real, o que a gente acaba fazendo é transformar Jesus na pílula que eu preciso para o momento que eu estou passando. E esquecer, e aí o Léo falou um negócio que é importante, não só esquecer para mim, mas impor sobre os outros que ele seja só aquilo, quando ele não é. Aí eu volto com a metáfora do grão de areia. Ele não é o grão de areia que você guardou para lembrar da praia que você foi. Ele é a praia. Então ele é muito maior, ele é muito mais grandioso, muito mais completo e complexo do que o grãozinho de areia que eu entendi dele. E aí, quando a gente faz isso, e aí, né, uma coisa, existe isso no individual e existe isso no coletivo. Você criar toda uma teologia que enjaula e que enrijece o que você pode entender como sendo manifestação de Jesus ou manifestação de Deus. E aí, o que acontece? Aí, quando ele se manifesta de uma outra maneira, que não combina com a minha compreensão, com a minha teologia pré-estabelecida, eu não o reconheço. Que é, coincidentemente ou não, exatamente o que aconteceu com muitos dos judeus, dos fariseus e dos saduceus. Que não deixaram Jesus ser justo. Eles criaram uma teologia que, quando Jesus se apresenta como filho do homem, como filho do Deus vivo, como Messias, não batia com a ideia que eles tinham do que deveria ser o Messias. Porque eles tinham recortado. Porque eles já tinham feito um recorte e ele não cabia dentro desse recorte, e aí eles o rejeitaram e, no final, o mataram. Então, assim, estamos, quer queira ou não, fazendo a mesma metodologia, e com isso eu não estou querendo fazer um exercício aqui de autoflagelamento. Estou dizendo que isso talvez seja uma coisa humana. E o melhor que a gente consegue é estar ciente disso e, ao mesmo tempo, saber que a gente vai fazer isso e estar constantemente disposto a se despir disso e, principalmente, a gente cuidar muito para que a gente não crie teologias que impeçam que a gente mude de ideia, porque também tem muito essa coisa. Muitas vezes, nosso modo de criar teologia é como se fosse uma parede cheia de tijolinhos. Aí, se você tira um tijolo, a parede inteira cai. E isso é um modus operandi de fazer teologia que é muito complicado. Não, porque se assim. Isso não é verdade, então isso não é, então isso não é, então isso não é, então isso não é. E aí você vai desconstruindo e no final... exatamente, mas a gente faz muito. A gente faz muito. Cara, isso. recentemente... Enquanto grupo coletivo, mas também enquanto indivíduos. Recentemente eu escrevi um negócio numa rede social X, porque eu estava passando por uma situação específica, eu escrevi aquilo ali, aí um amigo meu foi escrever um negócio completamente diferente, mas me mencionando indiretamente. E eu li e falei assim, cara, faz sentido, né, o que ele escreveu. Complementa o que eu estava escrevendo. E aí, pessoal, né, os motoboys da treta, né, que tem os motoboys da treta, né? No primeiro retrovisor que alguém freou, já junta a galera. Juntou a galera. Motoboys de treta é os caras que ficam levando para criar as intrigas das redes. Sim, né? sim. Aí, o cara tá falando de você, o cara não sei o que lá, tal. E eu tive a chance de conversar com ele, que é um amigo e tudo. E ele falou assim, não, eu vi o teu lado, eu entendo, concordo com o teu lado, mas eu acho que o outro lado também é real. Eu falei, e faz sentido, porque as duas coisas se complementam. Então, esse lance da tensão, que eu acho que foi brilhante que você colocou, de Jesus ser essa tensão, Deus é homem, é o Salvador, mas é o servo sofredor, é o rei, mas é o servo, toda essa tensão... O cordeiro e o leão. O cordeiro e o leão, C.S. Lewis e companhia, que é bonito, mas e bíblico, né? Mas todo esse esquema da tensão ajuda a gente a olhar para fora da gente. Eu gosto dessa expressão, Edson, de quando Jesus se apresenta para Moisés. Aquilo é tocante, quando Moisés fala, e aí, como que eu vou falar quem é você? Eu sou. Isso para mim é tão pesado, porque do eu sou de Êxodo 3 até o restante da Bíblia, eu sou o tempo todo. Então, para Moisés, eu sou o libertador. Para Maria, que acabou de perder o irmão, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é tão tranquilizante, porque Ele não tem. Ele é, e não é nem ontem, nem amanhã, Ele é. Então, hoje em outubro, Deus é o quê?
cura. Para mim, ele é a cura para a Covid, é o que vai trazer meu pai de volta. O conforto. Para os enlutados. Eu sou pode ser completado por mim de uma forma tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo, ele não é o Deus que precisa de mim. Eu sou o que você precisa. É o que Abel entendeu, que o cordeiro é algo que se recebe, não que se dá. Né? Isso é top, né? Ele não está pedindo chance, ele está oferecendo. Ele é o que venceu, né? E não é a gente que está em busca dele, ele que está em busca da gente, né? Deus em busca do homem, não a gente. É bonito. No final de uma guerra, é quem vence que declara os termos de paz. É isso? É isso. Galera, esse é o podcast Vertical. Eu tive a alegria de estar aqui comigo, meus amigos, gente que eu admiro demais. Leonardo Gonçalves, Edson Nunes. Nos espere para o próximo, que aqui nós vamos verticalizar a vida. Deus abençoe você.